Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Lucas e, juntamente com a professora Jéssica, trabalharemos um conteúdo que é a continuação da aula anterior. Como vocês podem ver aqui, é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então vamos lá? Bom, pessoal, o que vamos aprender na aula de hoje? Primeiramente, vamos compreender o porquê que o círculo tem 360 graus. Logo em seguida, a gente vai relembrar a definição de ângulo, dado que é muito importante para a nossa aula. Após isso, a gente vai trabalhar o conteúdo em si, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E por fim, a gente vai resolver algumas questões, certo? Bom, pessoal, talvez vocês estejam aí se perguntando por que a gente precisa falar de círculo em um conteúdo que é de triângulos, certo? Pois bem, o motivo é que nosso conteúdo ele também gira em torno de ângulos, que é a soma dos ângulos internos, mais especificamente. E compreender que o círculo possui 360 graus torna nossa aula bastante enriquecedora, pois é a partir dessa ideia que passamos a entender e aprender diversos outros ângulos, como é o caso de 180 graus, que será a base da nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento a vocês: por que o círculo tem 360 graus? Ou, em outras palavras, por que um giro completo corresponde a 360 graus? Para a gente entender sobre esse questionamento, vamos conhecer um pouquinho da história de por que o círculo tem 360 graus, certo? Bom, pessoal, há milhões de anos atrás, nas primeiras civilizações, os povos eles tinham uma grande admiração pela astronomia, que é o estudo dos astros. Eles perceberam que, ao observar os movimentos do Sol e da Lua, poderiam identificar as estações do ano e, consequentemente, a época ideal para plantar e para colher, que são atividades ligadas à agricultura, né? Bom, a partir disso, surgiu a necessidade de medir o tempo. E como foi que eles fizeram isso? Foi através da construção de calendários. E o interessante é que naquela época o ano era composto de 360 dias. Esses 360 dias eles foram divididos em 12 meses, em que cada mês tinha 30 dias. Mas tem um questionamento para vocês, um novo questionamento. Mas por que era 360 dias e não 365 ou 366 no caso do ano bissexto, como a gente conhece hoje, hein? Bom, esse motivo foi devido ao fato de observarem o movimento da Terra em torno do Sol, onde demorava aproximadamente 360 dias para dar uma volta completa. Isso foi através das observações que eles tinham, entenderam? Eles faziam essas observações e pensavam que era exatamente 360 dias para o mundo dar a volta em torno do Sol. Bom, vocês podem perceber que era bem próximo essa estimativa, 360 para 365. É bem pouco, né? Pelo fato que eles não tinham as tecnologias que temos hoje, onde tudo torna mais fácil de se comprovar. Hoje é muito mais fácil de se comprovar as coisas através das tecnologias, não é mesmo? Bom, eles relacionaram esse movimento diretamente a um círculo, onde os 360 dias eram como se fossem os 360 graus, e cada dia equivale a um grau. Tudo isso foi muito importante para a humanidade. Como vocês podem ver nessa imagem ao lado direito, esse círculo está dividido em 12 partes iguais que juntas formam um ângulo de 360 graus. A partir dessas informações, a gente pode entender diversos outros ângulos, como o caso do ângulo de 180 graus, que nada mais é que a metade do círculo, ou simplesmente a metade de 360. Mas o que são ângulos? Vamos agora entender um pouco mais sobre eles e suas características. Então, pessoal, o ângulo pode ser definido como a medida da abertura entre duas semirretas ou entre dois segmentos de retas que possuem a mesma origem. Dada essa definição, é muito importante nos atentarmos a esses conceitos de semirretas e segmentos de reta. Vimos na nossa última aula que, dada uma reta R, como vocês podem observar aqui, o segmento de reta é a parte da reta compreendida entre dois pontos. No caso aqui, é o ponto A e o ponto B. É interessante relembrar também que a reta é formada por infinitos pontos. Ou seja, se eu colocar infinitos pontos perto um do outro, eu vou ter uma reta. Então, pela lógica, ela vai ser infinita e ilimitada em suas extremidades, uma vez que eu vou colocar infinitos pontos. Concordam comigo? E essa setinha, professora, o que significa em ambos os lados? Essa setinha, dentro da matemática e em se tratando de reta, simboliza infinidade.
Então, se a reta é infinita e ilimitada em suas extremidades, uma vez que possui infinitos pontos, e o segmento de reta é a parte compreendida da reta entre dois pontos, o que seria semirreta? Bom, semirreta ela tem um ponto de origem, como vocês podem observar aqui. No entanto, ela é infinita em uma de suas extremidades, diferentemente do segmento que já é limitado em suas extremidades. Conseguiram compreender, recordar? É muito importante relembrarmos esses conceitos, porque dentro do nosso conteúdo de hoje e das outras aulas que virão, vamos trabalhar bem esses conceitos, certo? Então fiquem atentos e vamos dar continuidade agora aos nossos estudos. Vamos lá? Dando continuidade, agora nos atentaremos a essa ideia de abertura, como vocês podem ver na definição, uma vez que já vimos anteriormente os conceitos que ela traz, certo? Eu trouxe aqui dois segmentos, como vocês podem observar, sendo um AB, que é o azul, e o outro AC, que é o vermelho. Do lado vocês podem observar como seria o formato de um ângulo, dado que os dois segmentos estão partindo da mesma origem, no caso a origem A. E a própria definição, mais uma vez, diz que os dois segmentos precisam possuir a mesma origem. No caso, a origem aqui é a origem A. E juntos eles vão formar essa abertura. Daí eu pergunto a vocês, é possível sabermos que ângulo é esse? Sim, de fato é possível, mas precisamos saber como ele se comporta à medida que esses dois segmentos vão se afastando. Então vamos observar junto comigo? Bom, pessoal, primeiramente temos essa abertura inicial aqui. E à medida que eu vou separando os segmentos, como vocês podem observar, o que acontece com o ângulo? E isso, o ângulo vai aumentando, até chegar a esse ponto aqui, que fecha o quê? A volta completa. Então, podemos notar, a partir disso, que é formada uma figura geométrica plana. Que figura é essa? Muito bem, é um círculo. E como o professor Lucas já havia mencionado no comecinho da aula, uma volta completa é quanto? 360. Então, pela lógica, a metade dela é o quê? Muito bem, 180 graus, certo? Eu posso descobrir o formato de inúmeros ângulos à medida que eu vou dividindo. E esse ângulo aqui é quanto? Uma vez que a metade é 180, a metade de 180 é quanto? Perfeito, 90 graus, que foi o ângulo que eu perguntei para vocês se era possível descobrir. Vocês conseguem entender que as divisões desse círculo eu vou descobrir o formato de vários ângulos. No caso, a questão aqui é demonstrar para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como vocês podem ver, o formato de 180 é esse aqui. Então, vamos lá? Vamos provar? Bom, pessoal, agora iremos provar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Vocês podem fazer em casa com outros tipos de triângulo. No caso, a gente tomou como referência o triângulo retângulo, certo? Como foi feito esse material? Primeiro a gente encontrou o ponto médio de cada lado. O que é o ponto médio? É o ponto de equilíbrio que vai dividir o lado em partes iguais. Feito isso, a gente tem 3 partes, cada parte com seu ângulo. Agora, fazendo esse seguinte movimento em direção ao terceiro lado, podemos provar que de fato a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a quanto, pessoal? Que ângulo é esse? Isso, um ângulo de 180 graus, viu? Espero que vocês possam produzir na casa de vocês e comprovar com outros triângulos que de fato é 180 graus. Até a próxima aula, pessoal. Agora o professor Lucas vai fazer umas questões com vocês. Dando continuidade, agora a gente vai partir para a resolução de questões, certo? Bom, a gente escolheu 2 questões para vocês tentarem responder. E agora pedimos para vocês pausarem o vídeo, tentem responder aí na casa de vocês as 2 questões, depois voltem aqui para verificar se deu tudo ok, certo? Bom, a primeira questão diz assim: 2 ângulos internos de certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? A segunda questão diz assim: os ângulos de um triângulo medidos em graus são 3x menos 36, 2x mais 10 e x mais 20. Quanto mede o maior ângulo? Bom, pessoal,
Vamos para o processo de resolução da questão, certo? Bom, a primeira questão diz assim: dois ângulos internos de certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Bom, eu já fiz aqui o desenho para adiantar. E aí eu já coloquei os ângulos, os valores dos ângulos, ó. 59 graus e 73 graus. E para a gente responder essa questão, a gente vai saber, relembrar o que diz a soma dos ângulos internos. Que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, ó, esse mais esse tem que dar 180 graus, certo? Bom, eu já fiz aqui, ó, o processo aqui. Montei aqui a minha continha e vou fazer a resolução. 73 mais 59 mais x é igual a 180 graus, certo? Bom, quando eu somo 73 mais 59, eu realizo essa continha aqui, ó, eu obtenho 132 mais x, que é igual a 180. Eu vou jogar agora esse valor que eu encontrei aqui para o segundo membro, com o valor trocado, tá aqui positivo, ele vai para cá negativo. No caso vai ficar x, que é igual a 180 menos 132. Logo, o meu x é igual a 48. Então, ó, o valor do ângulo x é igual a 48, que a gente estava procurando. Se a gente somar 48 mais 59 mais 73, a gente vai obter 180 graus, certo? Bom, pessoal, vamos para o processo de resolução da segunda questão, certo? Bom, o que é que ela diz? Os ângulos de um triângulo medidos em graus são 3x menos 36, 2x mais 10 e x mais 20. Quando mede o maior ângulo? Bom, eu já fiz aqui, ó, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a primeira questão, que é através da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Então a soma desses três ângulos aqui, ó, esse mais esse mais esse, tem que dar 180, né? Bom, já fiz aqui, já armei minha continha e vamos para o processo de resolução, certo? 3x mais 2x mais x vai dar o quê? 6x, certo? Bom, e aqui, ó, eu tenho menos 36 mais 10 mais 20. Eu vou juntar aqui os positivos, ó, 10 mais 20, 30. Aí, menos 36 mais 30, pega o sinal do maior e subtrai. O sinal do maior é o quê? Negativo. Então, 36 menos 30, 6. Então, fica menos 6, certo? Igual a 180. Bom, agora eu vou deixar aqui só para o meu primeiro membro, aqui tem a incógnita, que é o valor de x que eu estou procurando, e jogar isso aqui para um segundo membro. Como ele está com o sinal negativo, ele vai para o outro lado com o sinal positivo, certo? Bom, ficou o quê? 6x é igual a 180 mais 6. Então, o meu x ele vai ser igual a quê? 180 mais 6, 186. E aqui vai ser a operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, 186 dividido por 6 é igual a 31. Então, o x que eu estava procurando vale 31. Agora, a gente vai substituir esse valor de x que a gente achou, que é 31, aqui, ó, em cada ângulo, e ver qual deles é o maior, certo? Bom, aqui, ó, o ângulo A. O ângulo A é o quê? 2 vezes o x, que é o x, 31. 2 vezes 31 dá o quê? 62. Mais 10, 72, certo? Então, o valor do primeiro ângulo é 72. Vamos para o segundo. 3 vezes 31 dá o quê? 93. Menos 36, 57. 57 é o valor do nosso segundo ângulo. X mais 20. Quem é x? 31. Mais 20, 51. Então, a gente pode perceber, ó, que o maior ângulo dos três é o que vale 72 graus. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.